Bom dia a todos. Vamos começar nosso Evangelho. Mais uma vez, foram bem tranquilos, serenos. Vamos sintonizar na frequência do amor, da luz, do entendimento. Cumprimentando o nosso querido anjo da guarda, mais uma vez. E assim vamos com a leitura do livro Contos e Apólogos, Irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Continuando com o livro, lição 28. Na verdade, lição 29. No reino das borboletas. À beira de um charco, formosa borboleta, fulgurando ao crepúsculo, pousou sobre um ninho de larvas e falou para as pequeninas lagartas atônitas: Não temais, sou eu, uma vossa irmã de raça. Venho para comunicar-vos esperança. Nem sempre permanecereis coladas à erva do pântano. Tende calma, fortaleza, paciência. Esforçai-vos por não sucumbir aos golpes da ventania que, de quando em quando, varre a paisagem. Esperai, depois do sono que vos aguarda, acordareis com asas de puro arminho, refletindo o esplendor solar. Então, não mais vos arrastareis, presos ao solo úmido e triste. Adquirireis preciosa visão da vida. Subireis muito alto, e vosso alimento será o néctar das flores. Viajareis deslumbradas, contemplando o mundo sob novo prisma. Observareis o sapo que nos persegue, castigado pela serpente que o destrói, e vereis a serpente que fascina o sapo, fustigada pelas armas do homem. Enquanto a mensageira se entregava a ligeira pausa de repouso, ouviam-se exclamações admirativas. Ah, não posso crer no que vejo. Que misteriosa e bela criatura! Será uma fada milagrosa? Nada possui de comum conosco. Irradiando a suave aroma do jardim em que se demorara, a linda visitante sorriu e continuou: Não vos confieis à incredulidade. Não sou uma fada celeste. Minhas asas são parte integrante de nova forma que a natureza vos reserva. Ontem vivia convosco. Amanhã vivereis comigo. Equilibrar-vos-ei no imenso espaço, desferindo voos sublimes à plena luz. Libertadas do chavascal, elevar-vos-eis felizes. Conhecereis a beleza das copas floridas e o saboroso licor das pétalas perfumadas, a delícia da altura e a largueza do firmamento. Logo após, lançando carinhoso olhar à família alvoroçada, estendeu o corpo colorido e, volitando graciosa, desapareceu. Nisso chega ao ninho a lagarta mais velha do grupo, que andava ausente, e ouvindo as entusiásticas referências das companheiras mais jovens, ordenou irritada: Calem-se e escutem. Tudo isso é insensatez, mentiras, divagações. Fujamos aos sonhos e aos desvarios. Nunca teremos asas, ninguém deve filosofar. Somos lagartas, nada mais que lagartas. Sejamos práticas no imediatismo da própria vida. Esqueçam-se de pretensos seres alados que não existem. Desçam do delírio da imaginação para as realidades do ventre. Abandonaremos este lugar amanhã. Encontrarei a horta que procurávamos. Será nossa propriedade. Nossa fortuna está de pé no pé de couve que passaremos a habitar. Devorar-lhes-emos todas as folhas. Precisamos simplesmente comer, porque depois será o sono, a morte e o nada, nada mais. Calaram-se as larvas desencantadas. Caiu a noite e, em meio à sombra, a lagarta-chefe adormeceu sem despertar no outro dia. Ela estava completamente imóvel. As irmãs, preocupadas, observavam curiosas o fenômeno e puseram-se na expectativa. Fim de algum tempo, com infinito assombro, repararam que a orgulhosa e descrente orientadora se metamorfoseara numa veludosa falena, voejante e leve.
Anotando a lição breve e simples, creio que há muitos pontos de contato entre o reino dos homens e o reino das borboletas. Verdade. Bonita história, né? Então, a gente, observar a natureza, aprende muito sobre nós mesmos e sobre leis, as leis que regem o mundo. Todos os seres vivos são as mesmas leis da vida, regem tudo. Ao homem, nesse degrau, né? Porque a gente também observa na natureza que tudo começa pequeno e vai se desenvolvendo e crescendo, né? Vai se desenvolvendo e crescendo. Uma célula que se junta a uma outra, depois a uma terceira e quarta, vai crescendo, se desenvolvendo até formar organismos complexos, formar a vida. Então é passo a passo, né? E a mudança, ela é lei. Então você vê, né? A gente, nessa matéria, nessa lição, percebe que a borboleta queria orientar as lagartas para uma realidade maior que elas não estavam a ver, não conseguiam vislumbrar, porque não havia também quem dissesse a elas sobre isso. Havia uma outra lagarta que, muito materialista e prática também, né? Não via, não enxergava além daquela matéria que as envolvia. Só que a gente se indaga, né? A matéria que nos envolve é o fim, mas só um meio. Então é isso, né? Tem muitas pessoas que ouvem a palavra de alguém, ouvem a palavra de Jesus, por exemplo, que é o nosso caso, porque adotamos Jesus como nosso mestre, e acham que Jesus nem existiu, que o que ele fala é utopia, que esse reino dos céus e Deus não existe, que isso é fruto do pensamento de pessoas fracas, que não tem força para viver aqui na Terra e ficam sonhando com um mundo posterior que vai trazer melhorias. Então tem muitas pessoas que não creem, só creem nessa matéria que nos envolve. E mesmo que você faça prodígios, né? Mesmo como, né, Jesus fez 1000 prodígios lá naquela época, e esses prodígios sobreviveram ao tempo e no espaço e chegaram até nós, né, as notícias do Mestre, passados mais de 2000 anos. Então, se essas evidências, né, não conseguem convencer esses materialistas, fazer o quê? Porque só o fato dessa notícia de Jesus, dos fatos que ocorreram há mais de 2000 anos, na longínqua Palestina, não estou falando de Roma, não, Palestina, lá no fim do mundo, naquela época, sobreviveu, né? Uma razão, uma verdade, obviamente está envolvida essas notícias do Mestre, senão não teria sobrevivido ao tempo, teria se perdido no tempo e no espaço. Então só esse fato já comprova que Jesus existiu mesmo, toda aquela movimentação, aquela semente que ele plantou, que gerou uma movimentação tão grande, que chegou até os dias de hoje. E hoje, os cristãos somos bilhões na face da terra, né? Obviamente, claro, a gente sabe que os ensinamentos de Jesus foram deturpados com o tempo, foram sendo acomodados pelos costumes e vícios das épocas em que, aquela época lá atrás, aquela época em que foi oficializado, especialmente naquela época em que foi oficializado a religião católica em Roma. Então muitos dos ensinamentos de Jesus foram violentados para que se acomodasse lá a costumes da época dos deuses, do politeísmo, né? Enfim, a gente percebe isso. Mas
avançamos e hoje nós temos consciência que é preciso resgatar o cristianismo primitivo, resgatar o Jesus simples que falava-nos em perdoar, em amar os nossos inimigos, oferecer outra face, a face do bem, do amor, da educação, da luz, para todos, inclusive aqueles, especialmente aqueles que nos perseguem, nos caluniam, que não têm educação, não têm essa luz, não têm esse amor. Porque a gente entende que essas pessoas violentas, que maltratam umas às outras, não têm visto a Deus, não conhecem o amor, então é preciso apresentá-lo. Então isso daí se perdeu muito no tempo, né? No tempo e no espaço. Mas nós estamos aqui para resgatar isso. Então é isso, a história da lagarta e da borboleta, muito bacana. Então vamos agradecer a mensagem e vamos em frente com o nosso evangelho. Novamente cumprimentando o nosso anjo da guarda, nossos mentores, guias e protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus, Pai Criador, e com a prece nos unimos neste momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal. Pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos continuar o Evangelho. Capítulo 28, né? A gente está ainda na sequência das preces. Vamos lá agora. Já estamos no tópico 24, agora vamos ver prece para pedir um conselho. 24, né? Prefácio. Quando ficamos indecisos quanto a alguma coisa que temos por fazer, devemos propor-nos, antes de tudo, as seguintes questões. O que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? 2. Pode ser útil a alguém? 3. Se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito? Se o que temos de fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente pesar as vantagens e desvantagens pessoais que nos podem advir. Se interessa a outros, e se fazendo bem a um pode resultar em mal para outro. É igualmente de conveniência pesar as vantagens e desvantagens. Afinal, mesmo para as melhores coisas, é necessário considerar a oportunidade e as circunstâncias, porquanto uma coisa boa por si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis. Ou se não for conduzida com prudência e circunspecção, em todo caso, pode-se sempre pedir assistência dos espíritos protetores, lembrando-nos desta máxima de sabedoria. Na dúvida, abstém-se. Aí ele dá aqui entre parênteses o capítulo 28, número 38, mais para frente. Então vamos à prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, vós, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me melhor decisão a tomar, na incerteza em que me encontro. Dirigi meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentam enganar-me. É isso aí. Quando a gente não sabe bem, é bom a gente pedir conselho para aqueles mais experientes, né? A prece nos ajuda com isso, né? Se nós temos o anjo da guarda, esse anjo da guarda, provavelmente ele sabe mais do que nós, ele tem mais experiência, mais ajuizado. Enfim, ele concordou em nos ajudar. Então é alguém que a gente confia, alguém bastante experiente, por estar nessa posição, né? Porque deve ter experiência. E, enfim, então ele vai nos ajudar. Só que a gente tem que saber dar ouvidos a ele, não é? Saber quem, como, né? Enfim, é assim, é como um amigo mais experiente que a gente conhece, a gente considera prudente, sábio, equilibrado, que a gente vai nos consultar. Vamos nos consultar com ele, ver o que ele pensa, o que ele acha. Às vezes a decisão é dura, precisamos pensar bem e pedir um conselho a alguém. Isso é muito bom, sinal de humildade também. Então assim a gente agradece. Vamos encerrar nosso evangelho, vibrando muito amor, luz e força mais uma vez, pela paz e o bem universal, por toda a criação, por todo o universo, pela nossa terra, tudo que envolve a nossa terra, pelo Vale dos Suicidas, pelas colônias de luz
todos nós aqui na terra, especialmente aqueles que padecem mais e mais do corpo e da alma, que vivem aí as provas da doença, da miséria, do desamor, da ilusão, estão aí a precisar de uma força. Então vamos enviar essa luz, pedindo a Deus que leve essa luz até essas pessoas mais carentes, mais necessitadas, todos os lares da terra. Pedimos muito amor, luz e força pelo nosso Brasil, todos os nossos líderes políticos, empresariais, todos possamos ter mais juízo, mais prudência, mais equilíbrio, mais amor. Que assim seja, graças a Deus. E vamos vibrando